Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Universo Feminino. Sou Júlia Arruda e tenho a oportunidade de dividir com vocês aqui vários assuntos que perpassam nesse universo das mulheres, no universo feminino. E muitas vezes a gente quer diversificar a pauta, mas acaba que a pauta do enfrentamento à violência contra as mulheres é uma constante aqui no nosso podcast e no nosso dia a dia, na nossa vida. Todos sabem que iniciamos esse projeto em pleno Agosto Lilás, nas ações alusivas ao Agosto Lilás, o mês de enfrentamento e de reforçar as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. E estamos agora em dezembro, praticamente encerrando o ano, também com o assunto do enfrentamento à violência contra as mulheres. E nesse episódio nós temos a oportunidade de dialogar com quem faz a política pública aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é a Subsecretaria de Política para as Mulheres, que compõe a SENGIDE, a Secretaria de Estado das Mulheres. Eu quero aqui apresentar a vocês as nossas convidadas do dia, Josiane Tibúrcio, a subsecretária de Política para as Mulheres do Estado, e Vera Raposo, que está à frente da coordenação das ações de enfrentamento à violência contra as mulheres em todo o estado do Rio Grande do Norte. Então, meninas, sejam bem-vindas. Que prazer ter vocês aqui. A gente acabou que não conseguiu fazer anteriormente, mas que bom, a gente está hoje aqui fazendo um balanço das atividades de 2025, num momento tão delicado que a gente tem enfrentado, tem passado. Acabamos de passar agora pelos 21 dias de ativismo, 21 dias de enfrentamento à violência contra as mulheres, né, que passa por tantas pautas importantes. E justamente nesses 21 dias tivemos aí relatos e notícias de tristes episódios de tentativa de feminicídio, de feminicídios, que deixam todos preocupados e preocupadas com esse aumento acelerado e muitas vezes assim muito preocupantes com relação à violência contra as mulheres. Então, primeiro de tudo, eu queria que vocês pudessem trazer a importância de ter uma subsecretaria de política para as mulheres no Estado e como a gente pode enfrentar ainda mais esse fenômeno que eu digo que é uma epidemia, né? A violência contra as mulheres está em todos os lugares, em todos os países, né? E aqui no estado do Rio Grande do Norte não é diferente. Então, pudesse falar, Josiane, e depois Vera, falar um pouquinho da importância da Subsecretaria de Política para as Mulheres. Tem um microfone aí. A criação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, da SENGIDE, foi um marco legal importantíssimo para proteção e enfrentamento à violência contra a mulher, mas também para pensar políticas públicas, né, nas várias dimensões que a mulher precisa. Então, assim, a criação de um organismo de políticas para as mulheres permitiu, né, que esse governo avançasse em várias políticas que estão colocadas dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, você pensar que em 2019, quando foi criada, a gente tinha, por exemplo, somente uma patrulha Maria da Penha em funcionamento aqui em Natal, e hoje a gente olhar para o Rio Grande do Norte e ver que nos 18 polos, nas 18 regionais da Polícia Militar, a gente tem a presença da patrulha Maria da Penha, e que essa patrulha cobre todos os 167 municípios, é de grande avanço. E essa articulação via SENGIDE, via SPM, vamos dizer assim, um marco que consegue articular essa questão, né? Então, assim, se você for parar para pensar também que o movimento feminino, né, durante várias conferências, porque a gente começa um ano muito importante, porque nós tivemos 2 documentos importantíssimos que tivemos como resultado agora, que foi, primeiro, a participação do Rio Grande do Norte na Conferência Nacional, né, de Política para as Mulheres. Desde 2015 nós não teríamos, e nós andamos esse Rio Grande do Norte inteiro, ouvimos quase mais de 3.000 mulheres, e a partir daí, né, a gente criar e elaborar o nosso plano, vai ser atualizado nosso plano de políticas para as mulheres. E outro ponto importantíssimo do ano de 2025, que tem que ficar bem marcado, é que pela primeira vez, né, nessa administração que está colocada, né, nós temos um plano de enfrentamento à violência contra a mulher de fato, e ele é decenal. Então, assim, é muito importante para que a gente possa agir de forma intersetorial, né, com as várias secretarias que estão colocadas, como Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança
pública, que geralmente é o nosso tripé, não, é com quem nós contamos e fazemos parcerias. Então, assim, quando a gente olha para 2024 e olha para 2025, a gente vê que houve um avanço muito grande, né, nas campanhas. Aí eu começo lá no Carnaval, a parceria com a polícia, com a segurança pública, tanto com a polícia militar como a polícia civil, né? Porque aí a gente começou a campanha no Carnaval, fazendo a campanha do Não é Não, né? E conversando com as mulheres, mas também com os homens, porque os homens precisam saber que eles não podem tocar, que eles não podem bater, que eles não podem matar, que isso é crime. Então, assim, quando eu olho para os indicadores, que Vera vai falar um pouco mais das ações de enfrentamento, eu olho que campanhas como essa que a gente faz, que é importante dizer, pronto, tem a campanha dos 21 dias de ativismo, né, que a gente começa no dia 20 de novembro e termina no dia 10 de dezembro. No dia 20, com o Dia da Consciência Negra, e no dia 10, com o dos Direitos Humanos. Campanha como essa que a gente faz, que às vezes é despretensiosa, mas que traz muita informação, né? Aqui a gente fala para as mulheres, existe a Lei Maria da Penha, e vocês não estão sós, existe uma rede de proteção que está colocada, né, e que está à sua disposição. Precisa você ter a coragem de denunciar. E aí aqui vem o 180, o 190, a nossa ouvidoria, né, que é muito importante que dentro da Sengide nós temos um lugar onde as mulheres podem acessar, ligar e ser orientada do que fazer. Então, campanhas como essa me permitem dizer que, quando eu olho o Anuário da Segurança Pública e vejo o aumento dos indicadores da violência, significa que houve um aumento do número de denúncias. Então, as mulheres se encorajaram porque elas tomaram conhecimento. Isso. Só lhe interrompendo um pouquinho, Josi, a gente percebe, né, que de todas essas ações que já foram realizadas, desde a criação da secretaria, o fortalecimento dela, a interiorização de ações, como você falou, já trouxe aqui como o exemplo da patrulha, que hoje cobre os 167 municípios. Contudo, a gente ainda vê, claro, o aumento das denúncias, que isso a gente vê como um ponto, de certa forma, positivo, porque a gente sabe que existe uma subnotificação muito grande, e a partir do momento que chegam os registros de denúncia, significa que a mulher ela acionou a rede. E acionando a rede, ela tem a possibilidade de ter a sua vida resguardada. Mas um grande desafio também, porque além dos índices de denúncia, a gente vem também percebendo em todo o Brasil os índices de aumento de feminicídio, né, Vera? Então, isso realmente a gente traz uma grande preocupação nessa epidemia que a gente está vivenciando, né? Dessa banalização. Hoje tudo é compartilhado, televisionado, filmado, né? E aí curtido. Então, isso é algo muito preocupante. E o que é que você atribui a isso, né? Como é que a gente pode avançar nas ações, avançar nas denúncias e avançar na diminuição dos casos de feminicídio? Olá a todas, todos que estão nos ouvindo. É muito importante esse espaço, Júlia, de estarmos aqui conversando sobre várias questões com relação ao universo feminino, né? Que, se a gente for pensar no universo feminino, passa por várias questões de direito, né? De acesso a direito, de conquistas que nós ainda não conseguimos e também da celebração daquilo que já conseguimos. O universo feminino perpassa por todas essas questões. Porém, nós estamos num momento eu diria, bem desafiador, porque tem todas essas questões que Josiane já colocou, de conquista, de políticas públicas que você colocou. Nós temos hoje vários instrumentos criados dentro das políticas públicas de combate, prevenção e proteção às mulheres em situação de violência. No entanto, né, a gente pode enumerar vários, por exemplo, que você já falou da patrulha. A patrulha, eu costumo dizer nesses interiores afora, que nós vamos esse ano, estamos encerrando nosso relatório, mas nós conseguimos, através do programa Maria Vai às Cidades, com o ônibus Lilás, que é um programa importante que percorre esses municípios, e fazendo parcerias com as secretarias de mulheres, os organismos de política para as mulheres, que é um instrumento muito importante de política pública, com as secretarias de assistência, com as prefeituras no geral.
nós, no final, eu acho que nós percorremos 40 municípios durante o ano de 2025. Isso fora as mobilizações também para as conferências, né? Que Sim, também teve mais nós municípios que foram tivemos- contemplados. foram vários municípios que nós percorremos esse ano de 2005. Por quê? Porque nós realizamos a 5ª Conferência Estadual de Mulheres e conseguimos fazer várias conferências que, nesse momento, se transformam em planos de política para as mulheres e o foco, vamos dizer assim, principal é sempre o enfrentamento. Né? Nós temos várias outras questões que podemos falar num outro universo feminino, mas falando da questão do enfrentamento, em todas as conferências, em todos os espaços de debate, nós estamos com esse foco. Isso por quê? Nós estamos acompanhando, né, como você falou, tudo hoje acontece aqui, daqui a meia hora, todo Tempo real, o mundo já sabe, né, em tempo real. E muitos violadores, agressores, criminosos, vamos dizer, porque quem pega uma mulher e bate dentro de um elevador até que ela ou morra ou o elevador abre e alguém socorra, ele é um criminoso, né? Esse homem é um criminoso. Então, e muitos deles não estão muito preocupados, não, de ser visto ou não. Isso é muito preocupante, Júlia. Por quê? Porque essas ações todas acontecendo, mas não está intimidando. Né? Não está intimidando o possível e o agressor, o homem que esteja disposto a ser um agressor. Então, nós temos esse ano, por exemplo, nós acabamos de viver os 21 dias, como Josiane falou, fizemos, né, um excelente seminário onde reunimos vários atores e atrizes, instituições da rede de proteção e enfrentamento. E a grande pergunta, o grande debate, e o grande desafio é esse. O que podemos fazer a mais? O que as políticas públicas, seja do Judiciário, do Ministério Público, além do governo, que somos nós, os governos municipais, né? Além do que estamos fazendo, o que mais podemos fazer para, concretamente, impedir essa escalada da violência? Né? Nós vivemos uma escalada de violência. A ONU já fala em epidemia, né? Usa epidemia porque realmente é um processo epidêmico. Então, nós fizemos um seminário que o grande desafio é o que nós vamos poder fazer em 2026 para enfrentar esse fenômeno. Né? Então, assim, o que mais se pode fazer? Nós temos instrumentos, como a gente falou, por exemplo, tornozeleira. É um equipamento que coíbe a violência. Então, vamos, né, tentar expandir, avançar ao máximo. Outra questão que eu acho muito desafiador e importante, eu costumo dizer, trazer os homens para a roda. Então, assim, é desafiador, mas é necessário e, assim, do meu ponto de vista, é urgente. No seminário, por exemplo, a gente discutiu bastante com relação aos grupos reflexivos, mas esses grupos reflexivos, que são importantíssimos, são de homens que já agrediram. Mas nós precisamos também trabalhar a prevenção nas escolas e trabalhar com os homens. Né? Em todas as áreas. Como eu falei, eu acho que essa é uma pauta para ser um chamado a toda a sociedade. É nos grupos de oração da igreja, nos grupos de encontro de casais. Terço dos homens. Na pelada do futebol, nos grupos esportivos. Então, assim, a gente conseguir chegar e falar fora da bolha, que eu digo fora da bolha, de quem já está envolvida, né? Do movimento feminista, do movimento de mulheres. A gente tentar chegar para outros universos aí. Até porque a gente não vai enfrentar esse fenômeno mundial só falando entre a gente. Né? A gente tem que desconstruir, como você falou, né? Levar essa discussão para as escolas, que é extremamente importante, fortalecer o PROMAP, que é o Programa Maria da Penha vai às escolas, chamar esses outros atores, né? Por isso a importância da Secretaria de Estado fazendo essa integração com todas essas áreas, botar o dedo na ferida, botar a colher, né? Realmente. Exatamente. E é um grande desafio porque a gente precisa ter essa capilaridade, né, Josi, para os 167 municípios. Né? Então, precisamos sim ter essa capilaridade e para a gente ter essa capilaridade, só a SPM, a Sengide, não dá conta, né? Tem que realmente estar em parceria com
com assistência social, por exemplo, porque se você olhar para o Rio Grande do Norte, a gente vai perceber, né, que no Rio Grande do Norte nós só temos 2 centros de referência de atendimento à mulher, um aqui em Natal e outro em Mossoró. Então, quem é que atende essa mulher que está sendo vitimada lá na ponta? Um dos lugares é na assistência social. A gente utiliza o centro de referência, né, especializado em assistência social, que passou de 55 para 79, e é um dado importante para a gente colocar. Eu acho que também, para aproveitar e falar para as mulheres que elas não estão só e que a gente está trabalhando no sentido de estruturar a política, é que está em andamento o edital, né, da Casa da Mulher Brasileira, e que nesse lugar, né, que vai ser aqui em Natal, nesse primeiro momento, esse espaço, vamos estar lá com toda a rede de proteção, né, instalada para atendê-la num só lugar. Isso é um dado importante. Acho que a Casa-Abrigo, que era isso que eu queria falar, que a gente hoje tem uma Casa-Abrigo estatualizada, mais de 20 anos, né, Vera? Vera que Exatamente. fala, que está mais tempo nessa luta que eu, né? Há mais de 20 anos, as mulheres, toda conferência que tinha, elas colocavam lá, na proposta, uma casa-abrigo para acolher as mulheres. E só para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, a Casa-Abrigo é um equipamento que foi criado, nesse caso, pelo governo do estado, para acolher aquelas mulheres que estão em extrema vulnerabilidade, que não têm para onde ir, Risco de morte. em risco de morte iminente, que não tem um parente, que não tem uma rede de apoio para se abrigar. Então, ela tem que contar com o suporte essencial do Estado. Então, antes de 2020, né, não tinha, só tinha casa em Natal. Em Natal, isso mesmo. Em Natal, que atendia Natal e Parnamirim. Mas os outros municípios ficavam descobertos. E eu tive a oportunidade de visitar a casa. É um local sigiloso, né? A gente não sabe onde é que fica, porque merece um sigilo pela especificidade do acolhimento. As mulheres podem levar seus filhos também, porque a gente sabe que um dificultador, assim, para a mulher tomar um passo de denunciar, e meus filhos, né? Ela está ali, o menino vai deixar de ir para a escola, ela vai ficar longe dos filhos. Então, o Estado tem que avançar, não só com campanhas que são extremamente importantes, porque a gente vai fazer, mulher que está nos acompanhando, se estiver vivendo em situação de violência, não pense 2 vezes, denuncie. Busque 180, busque 190, mas uma vez que denuncia, ela precisa do apoio. Ela precisa seguir sua vida. Ela precisa de uma casa de acolhimento, ela precisa de um emprego. Ela precisa da inclusão. Da né? inclusão. Vera falou uma coisa muito importante que aí depois eu fiquei refletindo. De fato, assim, dentro desse universo feminino, tem várias pautas. A mulher, a gente tem que lutar pela... A gente está discutindo agora a política do cuidado, né? Exatamente. Quem cuida de quem cuida tanto, de quem tem sobrecarga de trabalho. A igualdade salarial, né, entre homens e mulheres, que mulheres absurdamente, né, desempenham as mesmas funções dos homens e muitas vezes ganham muito inferior. Chega a ganhar 70%. Pronto, essa é uma pauta que eu quero depois dedicar um programa só para discutir a discrepância desse universo no universo de remuneração entre homens e mulheres. Mas para tudo isso, para a gente falar da política do cuidado, do acesso ao emprego, do acesso ao crédito, ela precisa estar viva, né? Exatamente. Nós precisamos estar vivas para estar aqui, desempenhando as nossas funções. Inclusive, é um dos nossos motos de campanha, né? Sim. Queremos nossas mulheres vivas. Isso. Queremos nossas mulheres vivas. E quando fala da política do cuidado, é interessante, que é muito novo, né? Foi sancionado agora em novembro do ano passado. E ontem, né, foi um dia marcante na política do cuidado, porque foi apresentado nacionalmente o plano de ações para a política do cuidado, mas o principal de toda essa questão, que a mulher está no centro, né, e é muito importante para o universo feminino, é desmistificar a ideia de que a política do cuidado, o cuidado com a casa, né, o cuidado com as pessoas é uma especificidade, é um dever só da mulher. Então, assim, você desmistificar isso, aí você exige que a política pública apresente, né, creches, escolas em tempo integral, lugares para a pessoa poder estudar e deixar a sua criança enquanto está ali, né, que é as cuidotecas. Então, tem muita coisa acontecendo realmente nessa área que a gente trabalha. E que vai precisar muito que a sociedade se envolva. Porque, por exemplo, a política da mulher é muito recente, né? E a gente
a gente pretende, né, trabalha, se esforça para que, no futuro, ela seja uma política de Estado consolidada como é o nosso Sistema Único de Saúde, de Assistência Social. Eu ia também, muito bem lembrado, essa questão dessa padronização, porque a gente sabe que, para vocês terem ideia, a Secretaria de Política para as Mulheres foi criada em 2019. É recente, é uma das secretarias recém-criadas aqui, dessa estrutura desse governo, né? A última foi a Secretaria de Cultura. Mas quantos municípios que estão criando agora as suas secretarias, instrumentalizando, ampliando a sua atuação? Mas a partir do momento que a gente tiver uma política articulada nacionalmente, né, com fundo, com sistema, é outra coisa, porque vai ter financiamento para a política pública, né, e uma integração. É diferente você ter uma assistência social que dialoga, já tem a ramificação em todos os estados, todos os municípios e todos os estados, consequentemente. A política da mulher, a gente está tentando fazer esse mapeamento ainda, e também estimulando para quem não tem, criar os seus organismos de política para as mulheres, não é isso? O nosso grande desafio, né, é exatamente sensibilizar os nossos gestores municipais para que eles criem, se não secretarias, coordenações, assessorias, mas um lugar de referência, porque a maior parte do povo brasileiro e do estado do Rio Grande do Norte e dos municípios são as mulheres, são as pessoas que decidem diretamente a política, né, lá na área. Então, assim, os nossos gestores precisam cuidar dessas mulheres. E, para cuidar dessas mulheres, as mulheres precisam saber para onde se dirigir. Né? Porque eu sei que a gente fala do enfrentamento, a gente fala muito do combate, né, Vera? Então, quando a gente fala do combate, a gente vai falar nas delegacias, que também foi um marco, né, nesse governo, que a gente tinha 5 delegacias, hoje temos 12, ainda temos a DPGV e a Delegacia virtual também. A delegacia virtual. Eu, às vezes, esqueço de falar, que é 24 horas, né? Então, não existia isso também. Então, quer dizer, hoje a mulher, se tiver com alguma situação, tem disponível a delegacia 24 horas na Zona Norte. E é muito importante. Júlia, você falou uma questão aí muito importante com relação à criação dos instrumentos mais eficazes com relação à construção dessa política para as mulheres. Lembrando que só agora, na 5ª Conferência Nacional, é que foi aprovado na conferência essa criação do Fundo Nacional de Política para as Mulheres, que só dizendo que quem tem fundo nacional, a política que tem fundo nacional e sistema nacional de política, eles não precisam, os entes federados, eles repassam recursos no tripartite das Traduza necessidades isso, orçamentárias. Vera. Traduza. Traduzindo, quem tem uma política de sistema, que foi isso que nós aprovamos agora, o sistema e o fundo, para financiamento, o financiamento sai direto do governo federal para o governo estadual, a possibilidade de sair de uma instância de governo para outra, do federal para o estadual, do estado para os municípios, como é o SUS, que foi um longo período de luta para se construir, o SUAS, agora, mais recente, o Sistema de Segurança Pública também. Então, isso é um passo fundamental para realmente consolidar as políticas para as mulheres. E uma outra questão muito importante que a gente começou aqui falando, assim, do porquê e os desafios, nós não podemos perder de vista e esquecer do que o Brasil viveu. Nós vivemos um período, por exemplo, que as armas, a possibilidade de acesso à arma, ela foi praticamente liberada. Então, isso... e também se estimulou no Brasil durante uns 5, 6 anos aqui atrás, de que as mulheres não tinham essa importância tanto. A comunidade LGBTQIA+, não, os direitos humanos foram, de certa forma, menosprezados pelas políticas públicas. Então, claro que isso, na minha opinião, reverberou muito nessa questão da violência contra as mulheres. Basta ver, tem estado que é realmente a situação, esse clima que se criou no Brasil durante alguns anos, aqui atrás, tem estado que está bem pior, com relação, por exemplo, à segurança pública. Nós tivemos, contraditoriamente, a violência contra a mulher aumentou no Rio Grande do Norte, e aumentou concretamente, para ter ideia, no feminicídio, em 2025,
está quase se igualando ao ano da pandemia, que foi o ano de maior número de feminicídio no nosso estado. E a gente quase tem um feminicídio a menos. Então, isso é muito, muito sério. E tem estado que a segurança pública está numa situação caótica, que não é o nosso estado. O governo do Rio Grande do Norte conseguiu receber a segurança pública num estado desastroso e conseguiu, no último anuário da segurança pública, reduzir todos os crimes, né? Com exceção da mulher. Então, isso é desafiador demais. A gente tem um grande desafio pela frente. O tempo já foi, viu? Só temos aí menos de 5 minutos, já me avisaram aqui. Mas dizer que a gente tem muita pauta para ser discutida, para ser articulada, para ser implementada. 2025 encerra, mas com um enorme desafio para 2026. Temos aí um ano atípico, que é um ano eleitoral, né? Tem as vedações da legislação eleitoral. Por isso que a gente tem que dar celeridade a todas as iniciativas, porque temos um prazo a cumprir com relação à legislação e até porque a vida continua, né? E a gente precisa articular. Então, eu já fico aqui, faço o convite para vocês estarem conosco, né? Sempre estarem aqui participando desse universo, porque é uma prestação de contas à sociedade. A gente precisa mostrar o que está sendo feito, quais são os canais, as mulheres que nos acompanham, os homens também, as famílias que estão nos acompanhando, precisam saber o que está sendo feito. E eu acredito, só para finalizar a minha participação, eu vou passar para vocês para as considerações finais, temos que avançar em várias frentes. É pedagógico, é informativo, é repressivo, é de endurecer as penas também. A gente viu a semana passada, eu já trazia aqui para o Band Mulher, que o presidente Lula sancionou uma lei que aumenta e amplia o rigor do estupro de vulneráveis para 40 anos, né, de prisão. Então, isso é muito importante. Porque, apesar de termos aí a terceira lei mais avançada em todo o mundo, que é a Lei Maria da Penha, a gente escuta ainda diariamente pessoas, frases, situações que deslegitimam e descredibilizam a Lei Maria da Penha. Então, a gente só vai articular e fazer cumprir a Lei Maria da Penha com essas medidas. Com o fortalecimento da medida protetiva, o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha, o botão do pânico, a tornozeleira, casa de acolhimento, né? Salve Elas. São todos esses dispositivos que já são desdobramentos da Lei Maria da Penha. Então, assim, temos muitos desafios pela frente. Eu quero agradecer mais uma vez aqui à Band por essa sensibilidade em dedicar um podcast, dedicar um espaço no Band Mulher para que a gente possa atualizar sobre as políticas públicas que estão acontecendo aqui em Natal e no estado do Rio Grande do Norte. Então, eu queria agradecer a vocês. Já estamos nas considerações finais, então deixa aqui uma mensagem de cada um para quem está nos acompanhando. Vera? Então, primeiro agradecer o convite, agradecer a Band, né? Como você falou, de ter essa sensibilidade. Eu acho que para enfrentamento de várias situações, né, de nós mulheres ainda estarmos num lugar ainda de diferente, de subalternidade, de discriminação, de misoginia que tem crescido, né? É muito importante contar com a comunicação, contar com a sociedade como um todo, contar com as empresas, contar com toda a sociedade para que esse tipo de situação, esse tipo de questões que nós estamos vivendo ainda hoje, né, nos nossos dias, no século XXI, a gente possa enfrentar. E, para isso, precisamos de toda a sociedade envolvida. É isso, Vera. Então, Josi, para encerrar. Agradecer o convite, né, a Júlia e a Band também pelo espaço. É um espaço muito importante para toda a sociedade, né, porque combater a violência, falar sobre as questões de mulher mesmo, ela é muito importante. Dizer para você, mulher que está aí, que não se cale, né, não se cale, saiba que você conta com a rede de proteção que já está estruturada, né, e não se cale. Você denuncie mesmo, ligue para o 180, se for coisa de urgência, ligue para o 190, porque às vezes as pessoas ficam nessa dúvida. E saiba que vai ter um grupo, instituições que estão à sua disposição
para poder fazer a proteção. E dizer para vocês que nós queremos as mulheres vivas. E o próximo ano é super desafiador para todas nós. Obrigada. Então é isso, meninas, agradecer. Esse foi mais um episódio do Universo Feminino. Nos encontraremos aí em breve, também em 2026, dando continuidade a esse trabalho de prestação de contas, de informação, de fazer esse chamado a toda a sociedade. Nos sigam nas redes sociais, juliarruda.rn, sem G de RN também, para ficar ligado e atualizado dos últimos acontecimentos que acontecem aqui no estado. Então agradeço a todos e até o próximo episódio. Obrigada.